Boa noite, pessoal. Prazer enorme mais uma vez estar aqui com essa turma já agitando o nosso Face aí, que legal. Meu nome é Wagner Oliveira, eu sou CEO do Grupo Oli e um dos nossos projetos é exatamente a FGW, que é a Faculdade de Gestão Oli, que tem como principal ativo um nível de relacionamento muito forte no varejo. E todas as atividades que a gente faz no dia a dia está sempre focado em trazer profissionais experientes desse varejo para um bate-papo como esse de hoje. E qual que é o objetivo hoje? Conversar um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo em relação à crise mundial de saúde, mas ao mesmo tempo, além de uma crise de saúde, nós estamos falando de uma crise mundial de economia também. Para isso, a gente resolveu trazer alguns profissionais e pessoas muito experientes desse varejo, pessoas que vivem no dia a dia essa situação e trocar experiência, contar um pouquinho de tudo que tem acontecido aqui nesse varejo. Nós estamos falando de um profissional de larga experiência do varejo que está com a gente falando de Ponta Grossa, que é o Marcos Camargo, ele se apresenta daqui a pouco, o diretor comercial das lojas MM. De Goiânia está com a gente também o Rio do Reis, que é o diretor de vendas das lojas Novo Mundo, que também já ele se apresenta. E de São Paulo está com a gente o Leandro Cristofoletti, que é hoje gerente nacional de abastecimento do Grupo Açaí, que também tem muito para falar com a gente aí sobre toda essa estrutura. Eu vou deixar que ele se apresente e logo eu retomo para a gente começar o nosso bate-papo. Então, por favor, Marcão, se apresente. Olá, pessoal. Boa noite, Rio. Boa noite, Leandro. Boa noite, Wagner. Fui honrado aí pelo convite. E me apresentando rapidamente, eu faço parte das lojas MM, trabalho nela há 24 anos, comecei como vendedor e fui galgando oportunidades dentro da empresa na área de giro de estoque, de lá fui assistente de compras no tempo, controladoria e assumi meu primeiro desafio na área de diretoria administrativa por alguns anos, lá em 2003, 2004. Depois de gestão de pessoas, eu passei a assumir a área de gestão de pessoas, passei um pouquinho por serviços financeiros, né, Wagner? Foi aí que a gente estreitou o relacionamento, onde fui diretor de serviços financeiros e gestão de pessoas, e atualmente atuo como diretor comercial, respondendo por vendas das lojas físicas e pela .com. E como eu falo para todo mundo que eu convidei, e agradeço estar com a gente aí, a ideia aqui não é ensinar nada, ser professor de nada, na verdade tem mais incerteza do que certeza, é dividir um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, foi esse o convite do Wagner, e agradecer aí o convite e a presença de todos. Ok, obrigado, Marcos, pela participação. Hildo, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou chamar de Marcão, posso chamar de Marcão? Então, tá bom. Marcão, Leandro. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu comecei no varejo de eletrodoméstico, né, especificamente no eletrodoméstico com 18 anos de idade. Iniciei minha carreira nesse negócio como montador de móveis, depois tive uma oportunidade de vendas e depois cheguei até trainee de gerente regional numa rede que não existe mais, que é a Brasimac. E aí, ao longo da minha carreira, nós tivemos oportunidades até de trabalhar um período no Espírito Santo, na Cipolletti, trabalhamos um período lá como gerente de serviço, depois como gerente geral de vendas. E eu tive um prazer imenso de conhecer o Marcão, e ele me convidou para eu trabalhar com ele lá nas lojas MM, né? O Marcão, por um bom tempo, ele foi meu diretor, né? Foi um bom período. Espírito Santo, né? E fomos ser diretor de vendas lá na Cipolletti, e agora nós estamos aqui na Novo Mundo como diretor de vendas, uma rede o qual hoje tem 63 anos e está em 9 estados do nosso país, né, com muito desafio, uma rede que é sólida, uma rede com muitos desafios nessa região centro-oeste, também um pouco no nordeste, né? E estamos aqui para aprender com vocês, trocar ideia junto, trocar ideia para a gente poder bater um papo. E pegando aí a fala do Marcão, é um momento que não tem muito o que comemorar, mas sim debruçar em cima
do que nós estamos vivendo e achar a melhor forma, uma estratégia para poder sair dessa situação que nós estamos agora. A minha formação, sou formado em administração de empresa, tenho um MBA em gestão empresarial e também tenho uma formação em coach, né, que é voltado realmente para pessoas. Espero aqui, nós juntos, aqui, trocar ideia e aprender um pouco mais com todos nós juntos aqui. Ok, obrigado mais uma vez, Hildo, e vamos lá conhecer um pouquinho do Cristofoletti, Leandro Cristofoletti, e já a gente começa um bate-papo aí. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação aí de todos. Boa noite também para o Hildo, para o Marcão, para o Wagner. A gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência de varejo e de que forma que a gente está vendo esse momento extremamente conturbado aí da economia, e especialmente o varejo, ele é bastante impactado, né? Eu sou gerente de abastecimento do Açaí Atacadista, cuido do abastecimento das lojas e dos CDs. Nós temos hoje 170 lojas espalhadas por todas as regiões do Brasil. Temos 7 centros de distribuição. E eu tive, antes do Açaí Atacadista, eu passei por 2 empresas varejistas de móveis e eletrodomésticos. Fiquei 3 anos na Eletrozema, quando eu comecei a minha carreira no setor. 9 anos no Magazine Luiza. E há 3 anos atrás eu conheci o varejo alimentar, e está sendo bastante desafiador essa crise para nós, e o grande desafio aí de estar abastecendo toda a população. Ok. Bom, agora que já demonstramos toda a experiência de varejo que tem aí na mesa, acho que a primeira provocação vem no sentido que todo mundo começou um ano animado, todo mundo com bons projetos para o ano, todo mundo acreditando que agora vai, esse é o ano do varejo e tal, e de repente, coronavírus, né? Como que foi para cada um de vocês, aí de forma bem rápida, receber essa crise e os primeiros impactos que vocês sofreram no dia a dia aí? Então, Hildo. Vamos lá, então? Ok. Bom, acho que bem pegando a sua frase aí, Wagner, a gente começamos o ano de 2020 com muitos projetos, né? Projeto esse que a gente acreditava que o ano de 2020 realmente ia ser um ano importante, principalmente para nós do varejo, né? E quando a gente fala do varejo, especificamente falando do varejo eletrodoméstico, né? A gente começou fazendo já projetos, já pensando em expansão, a venda, ela começou com um crescimento bem positivo, né? Por exemplo, falando de Novo Mundo, todos os nossos indicadores se posicionando para que seria um ano de grande crescimento. A gente começou no mês tanto de janeiro como de fevereiro já com crescimento de cima de 2 dígitos, então a gente pensou, olha, realmente vai ser um ano espetacular, de tudo que a gente passou, de todas as crises que o varejo passou, que tudo o nosso país passou, nós acreditamos que seria um ano, realmente o ano da virada. E pareceu para nós um grande desafio, que é um desafio que nós não conseguimos controlar, que foi justamente o coronavírus, que veio aí, não um problema do Brasil, mas é um problema mundial, todas as economias têm um grande desafio pela frente, tem ainda, além de tudo isso, tem a vida, né, que eu acho que é mais importante, nós temos que nos preocupar com a vida, que vem toda esse algo que abala bastante, tanto toda a nação e as nações que também estão passando por esse momento difícil, e vem para nós agora, eu digo a palavra é o seguinte, nós temos que ter digamos assim, esse momento que nós estamos vivendo, nós temos que trabalhar em 2 etapas, né? Qual que é o medo da real, realmente, qual é o medo da realidade que nós temos, e qual é o medo imaginário. Então, nós temos que atuar em cima disso, e saber que nós vamos ter realmente um medo real e tem um medo imaginário que aconteceu, e que nós temos agora, cada vez mais, não digo reinventar o negócio, mas saber entender o que está acontecendo, e deixar que isso, ao longo do período, com o nosso trabalho, saber o que nós vamos fazer, quais são as decisões aqui para frente agora. Então, aqui na MM são 200 lojas espalhadas no Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, e esse ano eu tive também a oportunidade de assumir o projeto .com, né? E sempre falei para a diretoria, para os acionistas, que o objetivo até não era nem revolucionar o que já estava indo bem, que a gente tem um .com rentável, funcionando bem no marketplace, mas era começar a implementar a cultura omnichannel, on e off cruzado, e começar a ter essa experiência digital implementada realmente
na prática. E a gente também se encontrou com nossos gerentes no início de março, estamos começando bem, começamos a estruturar diversos projetos interessantes, e montamos uma operação que a gente chama de Operação Fênix, para as lojas que a gente ia realmente dar um gás de venda. Montamos ideias, como a gente saiu de um Black Fábrica em novembro, que foi sucesso aqui na MM, e a gente estava com a agenda de fazer grandes eventos, ou seja, estava todo mundo nessa vibe positiva de fazer realmente esse ano ser um grande ano. E aí vem essa notícia. A princípio, a gente se adaptou, e o varejo tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar muito mais rápido do que qualquer negócio ao varejo. E a gente foi se adaptando, criando mídia, criando comunicação, e o bacana é que esse ano a gente também colocou um novo conceito de marketing, que acabou de nascer no mês de março, que o conceito do seu jeito, né? Nova proposta de marca do Grupo MM agora aqui é do seu jeito, justamente na ideia de que seja no site, seja no aplicativo, que o Grupo MM já tinha aplicativo, parceria com a Neomode aí há 2 anos, mas estava melhorando a cada dia, e seja na loja, é do seu jeito, como ele quiser, onde ele quiser. E estava nascendo essa ideia do seu jeito, então isso acabou sendo para nós uma oportunidade. Então, puxa, se é do seu jeito, vamos adaptar esse do seu jeito no atendimento à distância. Então, a gente começou a trabalhar quais eram os planos de contingências que a gente tinha que criar. Então, uma das coisas foi esse forte impacto que teve de fechar todas as lojas, não era esperado assim tão rapidamente, então foi uma ruptura muito grande. A gente partiu para o aplicativo, adaptação feita em parceria com a Neomode, também o pessoal do site da Precode, o pessoal da Olé Propaganda, junto com o Grupo MM, mudando a nossa comunicação para compre e receba da loja mais próxima, que o nosso aplicativo era compre e retire da loja. E a gente mudou para compre e receba da loja. Para quê? Para isso a gente aproximar o estoque do consumidor aonde ele estava morando, e se fosse o caso, né, sem precisar aquela preocupação toda de ter que vir da internet, que a venda da internet nesse momento aumenta o prazo de entrega, então ficou um pouquinho mais desafiador. A gente aproximou o cliente da nossa solução, é do seu jeito, dessa forma. E aí nasceu essa operação Covid, que a gente chama aqui, que é o grupo de .com, de app, e estamos nesse caminho, Wagner. Nós estamos aí colocando em prática ferramentas que estavam entrando muitas vezes na cultura, mas não estava tão forte agora de maneira intensa. O pessoal da MM Labs, da diretoria do Rogério e equipe, ajudaram muito em adaptações para a gente receber boleto à distância, via WhatsApp, formalizar a venda a prazo via WhatsApp. Então, o cliente quer comprar, ele manda foto, a gente vai lá, colhe só a assinatura dele. Todo um trabalho da equipe Labs, da equipe comercial, da equipe de cobrança, da equipe de vendas, garantindo que o cliente continuasse podendo pagar suas compras que ele tinha conosco e também pudesse adquirir novos produtos à distância. Esse está sendo o nosso verdadeiro aprendizado, que é a velocidade de reação que nós tivemos que ter. E como o Rildo falou do medo, é uma coisa muito importante. Eu acho que nós, o varejo, nós temos que entender qual é o problema do momento. Qual é o problema do cliente? O problema do cliente é que ele não quer sair de casa. Então, se ele não quer sair de casa, eu preciso resolver esse problema, preciso dar a solução. E nesse ponto a gente entrou com o Compre e Receba em Casa, o aplicativo das lojas MM, parceria com a Neomode, que adaptou muito rapidamente para a gente aí, equipe da Fabiola, muito obrigado. E é isso, Wagner, a gente está se adaptando ao novo jeito de vender, ao novo comportamento de consumo, que eu acho que já existia e agora vai estar mais forte ainda. Antes de ouvir o Leandro, só um comentário aqui. O Divaldo Filho, que é um gerente regional da Zema, um grande amigo, está fazendo uma pergunta, ou fazendo uma colocação exatamente para o Marcão, e acho que resume o que a gente está falando aqui. Marcos, podemos concluir que adaptação é a palavra-chave para empresas que querem rapidamente se fortalecer? Que é o que você acabou de falar, né? Teve que adaptar tudo para atender esse cliente de qualquer outra forma. Adaptação é a palavra-chave. Adaptação, eu até tinha anotado, Edivaldo, uma palavra aqui, que é, a gente fala de mudança, e muitas vezes se escuta que é importante mudar de uma vez por todas e tal, e nessa questão do coronavírus, eu não gosto de falar crise, nessa oportunidade de aprendizado do coronavírus, a gente teve que mudar de uma vez só, né? E rápido. E a transformação digital, ela é já moda no varejo, se ouve muito sobre ela no varejo, omnichannel, multicanal, mídia digital, mas a nossa geração, Wagner, eu falo por mim, tá? Falo por mim, acima de 30 e poucos anos,
não tem a veia digital tão forte dentro dela. Não acreditava, digamos assim, que 20% a 30% da equipe acreditava nisso. Eu tenho diversos depoimentos para poder participar desse webinar. Eu mandei um WhatsApp para o grupo, me aproximei muito do grupo e perguntei para a turma quais foram as experiências que eles tiveram. Isso foi muito rico, contribuiu. Eu recebi muitos depoimentos de gerentes que, puxa, eu não imaginava que eu 65 polegadas com o WhatsApp e que eu ia ter um contato com uma pessoa que nunca mais tem pessoa na lista de transmissão dela. Então, essa adaptação é a grande palavra do varejo mesmo. Vamos entender um pouquinho como foi isso para o Leandro, né? No seu dia a dia, Leandro. O varejo alimentar foi bastante impactado aí pela crise, pelo coronavírus. Diferente de outros segmentos que chegaram a fechar suas lojas, né, segmentos de moda, próprio segmento de móveis eletrodomésticos, os supermercados, hipermercados e os atacados de autosserviço, o fluxo de clientes aumentou absurdamente nesse período. E com isso existe uma preocupação muito grande de proteger os nossos times que estão na ponta, que estão expostos lá junto com um fluxo extremamente grande de clientes, a população brasileira querendo se abastecer, especialmente de itens de necessidade básica, né, alimentos, arroz, feijão, óleo, a procura foi muito grande, picos de demanda maiores que, inclusive, o período sazonal de final de ano, e o grande desafio, principalmente para a área de logística e a área de abastecimento, conseguir acompanhar essa dinâmica de vendas, muitas vezes, um determinado item, em um dia, vender o histórico de 10 dias, e de que forma que a gente se organiza com um plano junto com as indústrias para garantir a disponibilidade de estoque e continuar atendendo bem os clientes, né? E, além disso, uma questão, um papel social muito grande, uma responsabilidade muito grande nesse momento, que é garantir realmente o abastecimento e contribuir com a cadeia para que não falte nada na ponta e nada para os clientes. Especialmente o atacado de autosserviço também tem uma responsabilidade muito grande, porque nós não atendemos só o cliente final, nós temos como principais clientes também os pequenos lojistas e também os transformadores, as pizzarias, os dogueiros, por exemplo. E com essa questão da quarentena, de muita gente ficar em casa para se proteger, ao invés da população fazer um movimento indo em grandes mercados, eles vão mais em mercados de bairro, em supermercados menores, e a gente também tem que garantir o atendimento desse cliente, que ele tenha a mercadoria disponível na gôndola. Aqui que eu acho que principalmente para eletromóveis ela cai como uma bomba, que é o Leonardo, que tá, Leonardo Miossi. Resumindo o que ele está dizendo é o seguinte: nesse momento de baixa procura, os estoques vão ficar desregulados, né, vai sobrar mercadoria, e qual é a melhor estratégia para isso? Essa desova pós-crise. É melhor queimar a margem desses produtos para obter caixa ou reinventar o modelo de vendas das lojas, implementando, por exemplo, a via e-commerce, marketplace? Ou seja, qual é a estratégia para tratar desse estoque que, de certa forma, ficou parado nas lojas nesse momento? Talvez no varejo alimentar isso não seja um problema, mas vamos ouvir aí rapidamente o Hildo e o Marcão sobre o que fazer com esses estoques. Assim, Wagner, quando você fala do estoque, primeiro do estoque do varejo de eletrodoméstico e imóveis, né, que é o nosso segmento especificamente, quando você fala de margem, as nossas margens já são muito apertadas, né? Então, ou seja, nossas margens já não são margens que tenha flexibilidade de você queimar preço. Acho que o caminho que tem que pegar pegando justamente esse gancho que o Marcão falou aí, que é compra, né, e receba em casa, não é isso, Marcão? Então, que é justamente as pessoas terem esse acesso. Então, o que nós fizemos ao longo dessa semana, vemos fazendo, do Zap para a sua casa, né? Então, nós começamos a criar alguns canais que a gente possa se comunicar com esse cliente sem ele sair de casa, né? Só para vocês terem uma noção, nós conseguimos fazer aí, em média, em torno de 800 a 900 vídeos gravados de forma simples, mas também de uma forma segura para o cliente, né? Então, ou seja, o vendedor, o pessoal lá do depósito, o pessoal do crediário, o pessoal da expedição mandando a mensagem para o consumidor, falando assim, olha, você está realmente em quarentena, mas eu também estou. Mas na Novo Mundo, pensando em você, nós conseguimos te atender sem você sair de casa através do Zap. Então, colocamos uma ferramenta segura, onde ele consegue ter essa comunicação com alguns dos nossos vendedores,
e ele consegue fazer essa compra. Então, a gente conseguiu se aproximar dele nesse momento de desafio, que é justamente, se eu pegar, por exemplo, Goiânia exclusivamente, que nós somos uma das, a primeira cidade a fechar, a primeira cidade que recebeu um decreto e veio do governo para que a gente pudesse fechar o estado, a gente precisava achar uma solução para se aproximar desse cliente. Então, o que nós estamos vendo é justamente isso. Então, acho que quando a gente fala de margem para o varejo, principalmente no nosso segmento, é mais de ação apertada, né? Então, acho que o caminho é achar uma forma de atender esse cliente e dizer, olha, eu estou aqui, eu consigo te atender. E aí nós... Não é queimar margem, na verdade, tentar atender esse cliente de uma outra forma, que é o compre pelo Zap aí que você fez, né? Exatamente. Aí o que nós queremos fazer, Wagner? É justamente pegar o preço do site e atender esse consumidor. Então, olha, pelo Zap você compra o preço de site sem sair de casa, nós não cobramos o frete de você, não temos o frete, então nós conseguimos montar uma estrutura com isso e potencializar a nossa venda pelo e-commerce, né? Ou seja, e os depoimentos que a gente tem ouvido de clientes são depoimentos assim que muitas das vezes os nossos vendedores que estão à distância, ele acaba sendo até um apoio de conforto para aquele cliente que quer conversar, né? Então, ou seja, o cliente ele entra em comunicação com o vendedor consegue dar uma resposta para o consumidor na mesma hora, e tem até alguns depoimentos que o cliente só quer desabafar, ele só quer conversar, ele só quer ter um momento como esse também, que eu sempre falo, que eu estava falando desde o começo, né? Tem aquele medo que é medo imaginário, né? Então, o consumidor também está com esse medo imaginário, o cliente também está com medo imaginário. Então, como que nós conseguimos do varejo se aproximar dele nesse momento que ele está com esse medo imaginário? Falar, olha, estou aqui do seu lado, pode ligar para nós, você tem um canal de segurança, a Novo Mundo está aqui e podemos aproximar dele por forma de atender esse consumidor. Ok. Eu acho que perder margem é líquido e certo, né? Todo mundo vai perder de alguma forma. Como que é isso para você, Marcão? Só pegando o gancho que o Rido falou, eu falei no aplicativo, mas na verdade nós criamos exatamente isso. Foi muito rápido o nosso pessoal da agência em criar um material para colocar em todas as portas das lojas o nosso site, o nosso aplicativo para o cliente baixar se quisesse, e também o Zap Vendas, como ele comentou. Estava fazendo uma conta aqui, nós tínhamos uma ferramenta que fazia gestão de comentários no Facebook e gestão do Zap. Foram mais de 3 mil acessos nessa ferramenta de Zap. Diversas perguntas, como é que ele pagava a sua prestação, onde é que ele pode comprar. E a gente criou uma equipe interna de centralizar um número só para poder divulgar esse mesmo número na rede toda, e essa equipe, então, ia, como se fosse um hub, né? Ia distribuindo para as lojas as oportunidades de venda. Então, é o que o Rido falou, a gente precisa resolver o problema do cliente. Falando de estoque de margem, bem perguntado pelo colega aí, o que a gente discute aqui no nosso comitê de conselho, juntamente com o vice-presidente, seu Emílio, que cuida da parte comercial produto, vice-presidente, seu Márcio Paulic, seu Jerusalém Paulic, dona Juliana, todo mundo que faz parte do nosso conselho, os diretores, Rogério, todo mundo, é que não é momento agora de você sair queimando o estoque. Até o depoimento que os gerentes deram para nós foi outro. A gerente falou assim, o cliente está mais interessado, como o Rildo falou, em ter uma boa informação, em saber que você tem um produto para entregar. Eu mesmo fui, no sábado, fazer um vídeo, Wagner, para passar segurança para a turma, de que o nosso aplicativo, quando o cliente ele busca o nosso aplicativo, busca o estoque da loja mais próxima da casa da pessoa, você entendeu, né? Então ele mostra, a loja tal está a 2 km de você, você pode receber daquela loja. E mostrei para eles na prática que funcionava. Quando eu cheguei a fazer esse vídeo, já estava acontecendo uma venda onde o cliente não era nosso cliente ainda, e ele optou comprar com a gente porque nós tínhamos o produto para entregar. Então, ter o produto no estoque agora é uma vantagem. Não é todo mundo que vai estar tão estruturado de estoque. No nosso grupo, pelo menos, nós temos um estoque aqui em loja, dentro de produtos com giro, sem giro, que você tendo para entregar, usando a logística de aproximar o estoque do consumidor, dando velocidade para ele poder retirar, você não tem necessidade de você queimar preço. Acho que você tem que melhorar, sim, na sua qualidade da demonstração do produto, na qualidade dos tutoriais que você vai fazer, fornecer mais informações ao cliente sobre o que você está vendendo. Não pode ser aquele atendimento, Wagner, que a gente sempre fala que é um atendimento uai, né? Já que você é mineiro, aí uai,
A gente fala aqui que o atendimento tem que ser uau, né? E para ser uau, ele tem que vender benefícios, valor agregado, seja no atendimento físico, seja na demonstração online. Eu entender a necessidade do consumidor e vender mais do que ele precisa. Costuma dizer que você tem que vender o que ele merece. Então, o bom vendedor, ele é águia, ele escolhe o que ele come. Tanto ele escolhe o cliente em potencial, que nós temos um sistema de relacionamento aqui com os clientes diamantes, os clientes ativos, clientes que não compram com a gente há algum tempo, os inativos, que eles são fiéis à marca MM, quanto aquele cliente que não é, mas que se ele tiver um atendimento bom, o preço não vai ser exatamente o que está na mesa. A gente sabe isso porque a gente fez uma pesquisa qualitativa para poder fazer essa nova proposta de marca do seu jeito. A gente fez uma pesquisa qualitativa em diversas regionais. Aquela pesquisa, você fica numa sala vendo as pessoas falar sobre a tua marca, né? O que elas veem da tua marca, o que elas percebem. E a gente perguntou algumas coisas sobre a jornada de compra do cliente. Como era o comportamento? Geralmente mulheres acima de 30 anos, nós fizemos 2 grupos. Grupos até 30 e grupos de 30 a 60 anos, né? E nos 2 grupos percebeu-se o seguinte: elas querem mais informação sobre o produto. Vou dar um exemplo bem específico. A senhora estava dizendo o seguinte: eu queria comprar um aspirador de pó, e eu cheguei na filial, mas essa mulher também era detalhe do detalhe, mas é o cliente, a gente vai ter que se adaptar. Eu queria saber quantos decibéis fazia de barulho o aspirador de pó. E o vendedor soube me informar isso e tal. Então ela entra na internet, isso que eles respondem na pesquisa qualitativa. Ela pesquisa sobre aspirador de pó. Aspirador de pó tem 300 opções, 300 preços. Ela não domina preço como nós do varejo achamos que eles dominam tanto assim, a dona de casa, o nosso público-alvo. E ela vai na loja. Se você vender preço, é porque você não vendeu valor para ela. Você só vendeu oferta. Se você explicar o que ela quer, entender o que ela precisa, você vai conseguir desovar o teu estoque, fazer. Nós estamos agora, está marcado para o final do mês agora, o primeiro feirão é do seu jeito. E ele está voltado para a internet e para a loja física. Mas o feirão do seu jeito vai ter oferta boa? Vai, você tem que ter oferta. Você precisa ter oferta. Mas não precisa queimar seu estoque. Você tem que melhorar o seu atendimento. Essa é a opinião do Grupo MM, Wagner. Tem uma pergunta específica aqui, Leandro, que é do Lira, né, nosso amigo Lira, falando, na verdade, sobre acabou de sair um dado aqui de um aumento de consumo. Desculpa, me perdi aqui um pouquinho. Na verdade, falando de um aumento de... Calma. Isso acontece ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Na verdade, está dizendo o seguinte. Foi divulgado o resultado de vendas do varejo e o segmento de alimentos, farmácia, teve um crescimento de mais de 6%. Qual é a expectativa a partir de agora? Na verdade, houve um boom, né, uma correria enorme para tentar se abastecer. Qual é a expectativa agora e considerando uma possível redução de produção? Nós tivemos um pico bastante grande de vendas, especialmente entre os dias 17 e 19 de março. Depois que as famílias se abasteceram também, e os principais clientes do atacado de autosserviço que eu citei agora há pouco para vocês, houve sim uma desaceleração de venda nos últimos dias, mas por conta de quando a venda reagiu bastante forte aí desde o começo da crise, o varejo, de uma forma geral, alimentar, correu para montar planos com os principais fornecedores para se abastecer. No momento, eu entendo que não tem preocupação de desabastecimento. O varejo, de uma forma geral, está preparado, e o grande desafio agora está sendo a incerteza do que vai acontecer daqui para frente. Porque nós temos passado aí por picos e vales de venda, e a gente acredita que enquanto tiver a população, vai acontecer vales por conta da população se abastecer, fazer um estoque para mais dias do que comprava anteriormente, e a hora que esse estoque começar a baixar, vai voltar nas lojas. Então, realmente, é um período bastante incerto. A atenção sobre os estoques aí para acompanhar o comportamento de venda é bastante importante. Mas o ramo alimentar está preparado e a gente não acredita que vai ter algum problema de abastecimento. Acho que isso tranquiliza todo mundo e evita uma nova correria aí também, né? Tem uma pergunta vindo do YouTube, que eu acho que é bem interessante. Vamos fazer um bate-bola rápido aí com os três. O que os varejistas esperam do governo estadual e federal na volta do momento conturbado? O que vai acontecer e o que a gente pode esperar, pelo menos com a expectativa de vocês em regiões diferentes, né?
o que a gente pode esperar do governo na retomada? Bom, Wagner, eu vou falar aqui pela nossa região, né? A expectativa, eu acho que a palavra que ele colocou é bem essa, é uma expectativa, né? Mas ainda não há nenhum posicionamento claro, definido, seja da parte de qualquer governador, ainda isso não está, por exemplo, nenhum posicionamento posicionamento voltado para alguma ajuda, seja ela fiscal, seja ela de uma parte que a gente possa contar. Ainda não tem nada definido. O que tem muito hoje aí, eu acho que é um grande movimento, você está vendo aí um grande movimento, tanto da parte do ministro da Economia e todo o movimento no Brasil, mas ainda se tem uma clareza, não tem. A gente ouviu bastante hoje alguns posicionamentos do ministro para micro, né, para média e pequena empresa, né, a gente ouviu alguns posicionamentos, nós estamos vendo alguns movimentos que a gente consegue ver ainda mais, quer dizer, hoje, por exemplo, foi um dia muito intenso, inclusive voltado, falando sobre isso, né, mas ainda não está muito claro ainda, né, eu acho que o maior trabalho, por enquanto, que nós temos ainda é olhar internamente e ver o que a gente consegue evoluir. Inclusive, eu acho que para responder um pouquinho isso, eu acho que no ano passado nós tivemos uma convenção aqui que era uma transformação do novo mundo, né? Eu acho que esse momento agora, acho que essa palavra, eu até comentei com o Guimarães, que é o nosso presidente da empresa, falei para Guimarães, acho que a palavra transformação agora vem essa, mas eu não consigo responder aí claramente aí o que de fato você consegue ser palpável em termos de apoio, de ajuda de algum apoio político claramente ainda para o nosso segmento, pelo menos aqui na minha região, não sei os demais aí, como o Marcão, se ele tem algum posicionamento do governo aí. Estamos acompanhando as maratonas de jornal que nem Netflix, né? É um episódio atrás do outro, tá esperando notícias. Você está trabalhando de casa, vendo, agora vai ser uma notícia. Saiu muita notícia, como diz o Rildo, para micro, pequeno e médio. Isso é bom para nós, enquanto varejo, que vai ter um mercado aquecido. Mas para o nosso porte ainda não veio muita coisa do governo estadual. Acho que estão estudando, o nosso vice-presidente tem conversado, o senhor Márcio Paulic tem conversado muito com o governador aqui do estado, Santa Catarina também. Vai acabar vindo algum benefício tributário, alguma coisa que ajude também as empresas do nosso porte a subsistir, ter capital para os próximos 90, 120 dias. E também do governo federal, a gente está esperando o que vai sair para o nosso ramo, né, Wagner? Então, existe uma grande expectativa, sim. Eu mesmo estou esperando muito saber como é que vai funcionar diversas situações aí, no que diz respeito à questão do trabalho, porque isso ajuda no crédito. Né? Como é que vai ser? Essas pessoas que vão ter esse subsídio, elas, tanto no crédito quanto na cobrança. Então, o cenário de inadimplência e de crédito, puxa, fica mais confortável. Agora, para o nosso tamanho de empresa, ainda estamos esperando, como diz o Rildo, alguma notícia para o nosso ramo, né, Rildo? Para o nosso tamanho, né, Leandro? Que venha proteger o emprego. A gente sabe que a economia deu uma boa desaquecida, pessoas não estão produzindo nesse período, e existe uma preocupação muito grande com o que vai acontecer com o índice de desemprego. Então, políticas públicas que protejam o emprego e que dê condições também que as empresas varejistas, especialmente a dos ramos que estão mais sofrendo aí com a crise, que seja políticas trabalhistas para proteger o emprego, ou iniciativas também fiscais tributárias para que o governo possa, de uma forma efetiva, aí, contribuir com a retomada da economia. Porque realmente a gente vai passar por um ano de 2020 extremamente desafiador. Vou com essa pergunta ainda também, imagino o seguinte, incentivos fiscais, de alguma forma, para as grandes empresas, também vai ter que existir. Mas eu acho que a retomada do emprego, se o governo conseguir trabalhar fortemente na retomada do emprego ou na preservação do emprego e renda, ele já estaria contribuindo muito com esse mercado. Porque o meu grande receio é como as grandes empresas vão conviver com a falta de dinheiro no mercado, com a falta de consumidor. Né? Voltar a abrir a loja, mas sem renda do consumidor, não vai resolver muito o problema. Mas políticas públicas e preservação do emprego, eu acho que é a grande sonho nesse momento. Tem mais uma pergunta legal aqui, o Pedro Arias dos Santos. Na opinião de vocês, agora, nesse momento que está passando difícil
pelo Brasil, desculpe, nesse momento está se passando difícil no Brasil, será o ápice de partida para as lojas físicas ingressar mais a tecnologia do que do comércio virtual? Resumindo, ele está perguntando, será que é um momento de impulso das lojas físicas para o virtual? Eu vou começar tentando colocar a minha opinião, que a verdadeira revolução digital começa agora. A gente vem falando já há algum tempo em revolução digital, mas depois da crise vai ter um novo mercado, um novo consumidor, uma revolução digital cuidando disso, e eu espero que um novo ser humano também nasça a partir daí. Mas é o momento então de intensificar isso na visão de vocês? Rapidinho aí a opinião dos três, por favor. Wagner, Novo Mundo, ela já, juntamente com o mesmo relato que o Marcão fez aí, ela já vem trabalhando isso, né? Hoje os nossos vendedores, por exemplo, lá na ponta, ele já conseguiria vender, por exemplo, pelo aplicativo, ele conseguia já fazer a venda para o nosso consumidor via aplicativo, né? Especificamente, quando você fala desse mercado, por exemplo, digital, quando você fala desse mercado online, o Brasil ainda, ele não é um país, por exemplo, que ainda, sempre se ouvia lá atrás, algum tempo atrás, que olha, as lojas físicas iam sumir, e era uma tendência daqui as lojas, por exemplo, que o site ele iria ganhar uma boa parte desse mercado, sempre se ouvia isso. Por exemplo, na última NRF que nós participamos, nós vimos diferente, olha, a loja física não vai sumir, a loja física ela vai continuar ainda com a sua força, mas o cliente cada vez mais ele vai querer essa tecnologia. Então, nós já tínhamos um projeto aqui que é a novomundo.com, que é uma loja que nós estamos bem avançado com ela, e agora vou ter que dar uma acelerada, né, que nós começamos esse projeto. Mas eu acho que é o seguinte, além, Wagner, pegando a sua fala aqui, agora mais do que nunca o digital é importante, eu acho que além do digital, que nós não podemos perder, que eu acho que é o ponto importante, ou que é o ponto crucial de você chegar no digital, são dois pontos importantes. Acho que o primeiro ponto que você tem que, se você não pode esquecer, é da sua equipe, né? Como que você pega uma equipe hoje, como o Marcão falou, que nós temos várias faixas etárias hoje, que são a nossa equipe de vendas, como que essa equipe atende esse cliente, né? Qual que é o atendimento que eu vou dar diferencial para esse cliente? E o Leandro sabe muito bem disso, como que depois que eu atendi esse cliente lá, que é a entrega, como que eu vou surpreender esse cliente com uma entrega para que ele tenha esse produto e para que esse produto chegue no tempo, da forma que ele combinou conosco, e eu não crio nenhum arranhão com ele, né? Acho que isso a equipe está muito bem preparada para isso. E o segundo ponto que a gente não pode esquecer é o seguinte, que como que a tecnologia ela vem ajudando, ela facilita, ela tira, por exemplo, ela facilita o atendimento ao consumidor, mas esse consumidor também, o que a gente tem percebido, que ele quer aproximação, ele quer pessoas próximas dele, né? Esse cliente, ele quer também ser surpreendido. Então, a tecnologia, ela é importante, eu acho que mais do que nunca o varejo, principalmente o varejo, que quando eu falo varejo eletrodoméstico, ele vem evoluindo nisso, você vê uma evolução muito grande nisso, mas não podemos esquecer disso, que a equipe tem que estar muito bem preparada para que toda essa tecnologia, quando chegar na ponta, e como ela já está na ponta, ele não esquecer da essência, que é a essência do cliente, né? Eu acho que é o seguinte, quando você olha para o cliente, a gente não podemos perder a essência de ser ainda aquele atendente que faz o diferencial, né? Agora, se falar que a tecnologia já está presente, agora o momento é de acelerar ela, eu concordo que agora é o momento de acelerar ela mais do que nunca. Então, ou seja, cada vez mais é essa comunicação da loja com o site, do site com o aplicativo. Como que eu tiro isso? Como que eu consigo deixar para esse cliente o caminho livre para ele? Como que a opção fica boa para ele? Olha, eu consigo comprar no site, consigo comprar no aplicativo, consigo comprar na loja, e como que eu consigo comprar dentro de um touch, dentro de uma loja, né? O McDonald's é um exemplo bem claro disso, ou seja, eu não quero ir para o caixa, eu quero comprar aqui no caixa que seja um touch, eu quero ser atendido. Então, isso no varejo vem acontecendo, vai acontecer mais forte, e aí eu acredito que com essa crise vai dar uma acelerada nessa tecnologia, mas não podemos esquecer da equipe e como que vamos treinar essa equipe, para que essa equipe esteja preparada, não só para a tecnologia, mas dar uma surpreender esse cliente da melhor forma possível. Para colaborar aí, Hildo, tem um amigo nosso aqui, que é o Joilson, né? Falando exatamente sobre nessa preocupação. Mesmo diante de tanta tecnologia, ainda temos clientes que não confiam na compra virtual e preferem ser atendidos
presencialmente nas lojas físicas. Você acredita que em uma demanda represada que teremos que implantar uma estratégia especial para atender esses clientes? É o que você acabou de falar, né? Não perder o contato com esses clientes. Então, só para reconhecer aí a pergunta do Joilson e agradecer a participação dele, mas eu queria ouvir ainda o Marcos falando um pouquinho sobre essa retomada digital, sobre essa revolução digital, que na minha opinião, agora é que ela começa de verdade, e depois o Leandro, como que isso afeta, como que isso é para o varejo alimentar. O Wagner, o nosso vice-presidente, Márcio Paulic, sempre falava sobre a revolução silenciosa. E a minha opinião é que essa transformação digital já vem ocorrendo e a gente não estava percebendo ela tanto, tá? Mas a gente percebia isso na queda dos fluxos em loja, já não se tem os fluxos que se tinha quando eu era vendedor em 97, 96. Nossa, que maravilha de fluxo que era aquilo e tal. O governo não tem mais aquele governo que fica baixando o IPI, incentiva o consumo com Minha Casa Melhor, ou coisa do gênero. E os dados mostram que em 2019 a e-commerce representou 61 bilhões de venda. 5% ainda da participação de venda total do Brasil. E até 2021 vai chegar em 9,5%. Para responder o Pedro de forma rápida, não vai aumentar o online e diminuir o físico. Vai ser uma coisa só. A gente costuma dizer que para o cliente não existe mundo digital e mundo físico. Para ele é um mundo só. A jornada dele já começa lá na internet. Então, se eu conseguir me adaptar, minha equipe de venda se adaptar a também ser digital e off e on, né? Eu escutei um cara falando que não tem mais que falar de online e offline, falar de online. Não pensar mais numa estratégia só. As estratégias das lojas físicas têm que dar continuidade na mídia digital. A estratégia da mídia digital tem que ter continuidade na loja física, e é uma via de mão dupla. Ou seja, muitas vezes o cliente que entrou na .com e não comprou, eu posso resgatar ele na loja física. Até tem um parceiro em São Paulo oferecendo uma solução assim, com a Dani Monteiro, até ela mandou uma pergunta aqui, em rápido, que ela fala assim, o que acelerou a transformação digital na sua empresa? A equipe Labs, o CEO ou o coronavírus? Com certeza foi o coronavírus, mas eu queria dizer que essa aceleração é esse mudar de uma vez por todas, de uma vez só, no sentido que eu, vendedor, preciso saber que se eu não estiver no celular do meu cliente, via WhatsApp, ajudando ele a comprar pelo app, fazendo na minha loja mídias live da minha loja, eu protagonizando propaganda no meu Facebook, a minha loja ou eu vou entrar em extinção. Então, a gente precisa se adaptar a esse novo mundo, e ele veio para ficar, e com certeza agora vai ficar mais acelerado nos próximos 90 dias. Chegou a hora da virada, é isso que eu queria dizer. A hora da virada digital é agora, temos que aproveitar, eu tenho falado isso muito com meu chefe. É um divisor de águas das ferramentas que estavam ali, andando devagarzinho, gatinhando, vamos dizer assim, Wagner, e agora a gente vai fazer ganhar ritmo. Por exemplo, para finalizar, minha equipe, a partir de quando ela volte, vai ter meta para evangelizar o cliente no digital. O que eu quero dizer com isso? Inclusão social para quem não acredita no digital. Estamos juntos? Legal. Na verdade, agora é ou vira, né, Marcos? Não tem muita alternativa. Leandro, e no varejo alimentar, como que é essa virada digital, que ela já vem acontecendo, até porque não estou falando de uma coisa que nasceu agora, mas foi impulsionada, como a Dani brincou aí, pelo coronavírus, né? Como que é isso aí no varejo alimentar? Eu acredito que no varejo alimentar as vendas online vão subir num percentual, inclusive, maior do que os outros segmentos do varejo. No Brasil, as vendas online subiram absurdamente nos últimos anos, mas alavancados principalmente pelas empresas de tecnologia. Nós temos grandes empresas hoje, por exemplo, o Magalu, que as vendas online representam mais de 50% do faturamento total, e quando a gente olha no segmento alimentar, é um movimento recente que aconteceu. Os clientes ainda vão em lojas físicas para comprar alimentos, ainda não existe essa cultura de comprar pela internet, e eu acredito que sim, que depois dessa crise, as empresas vão ter que se adaptar, porque o cliente vai demandar a venda online, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai crescer bastante no segmento alimentar. Todo mundo percebeu isso. Pequenos varejistas que nunca tinham feito uma oferta online, de repente começaram a mandar o WhatsApp, mandar um linkzinho, compra aqui, mandar lista de produtos. Isso está falando de pequenos supermercados, pequenas empresas do segmento alimentar,
que até então a gente nunca era impactado por uma ação deles e de repente elas começaram a aparecer, ou seja, ouvir, né? Não tem outra forma de fazer diferente. Ô Wagner, eu só pegar um gancho, porque esse assunto é de extrema relevância, a questão da transformação digital. Existe muita timidez, muito medo no pessoal, a galera da nossa geração, né? Da geração minha do Rio, dos 40 para cima aí. Gente, vai atrás de canais que tem na internet, eu vou falar de alguns aqui. Camila Renault, que dá muita dica de como você faz marketing na intranet. Camila Porto tem um livro de como vender pelo Facebook. Camilo Coutinho, ele dá muita dica sobre como você vende pelo YouTube, como fazer propaganda no YouTube. Leia livros, esteja atento de como você pode ser um protagonista do mundo digital. Tem uma outra Camila, que é a Camila Farani, uma Shark Tank, eu estava vendo uma live dela esse dia, que ela falava assim, follow the money, siga o dinheiro. Se o dinheiro do cliente está no digital, vá atrás. Mas eu sei que é uma provocação, principalmente aí para o varejo de eletrodomésticos. A Esther, que conhece tudo de venda de serviço, né, Esther? Obrigado pela participação. Pensando em perda de margem, como vocês estão lidando com a oferta de serviços? Isso afeta diretamente a rentabilidade das empresas de varejo de eletromóveis e a gente sabe o peso que isso tem para vocês. Como que está sendo isso para os dois? Bom, boa noite, Esther. Prazer imenso aí estar você participando desse bate-papo conosco aí. Bom, o serviço, acho que no varejo, ele sempre vai ser um desafio, ele sempre vai ter um grande desafio pela frente, né? Porque o serviço sempre é algo que a equipe tem que estar preparada para vender. Então, acho que o maior desafio é esse. Mas no momento que nós estamos vivendo agora, eu acho que o serviço, ele vai seguir seu fluxo. Eu acho que ele faz parte desse boom, que seja de tecnologia e tudo mais. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que o serviço é deixar a equipe manter a equipe muito bem preparada, sempre apresentando produto de serviço que realmente vai agregar ao cliente, ao consumidor, né? Quando você fala, por exemplo, de uma garantia estendida, de um furto e roubo, hoje praticamente tem cliente que chega na loja já procurando esse produto, procurando esse serviço. A facilidade de venda hoje na ponta, ela é bem, como chamamos, ela está bem mais, digamos, o consumidor chega, como o consumidor está sabendo, o vendedor consegue vender com mais facilidade, por exemplo, do que uns 10 anos atrás. Então, cada vez mais, eu acho que não é um desafio, eu acho que agora o problema é o seguinte, é como vamos cada vez mais implementar esse serviço massificado e todo o serviço digamos assim, nessa jornada do cliente desse meio de tecnologia que vai acontecer cada vez mais. Marcos? Aproveitando essa pergunta, aí eu vou falar de um tema que eu tinha reservado para algum momento aqui, Wagner. Nós estamos falando de venda, mas nós temos que falar também um pouquinho de produtividade, que também faz parte com venda, né? Para eu que sou vendedor de loja, que sou gerente de loja, nesse momento que a empresa precisa de retomada de resultado, vai ter dois tipos de pessoas. Eu espero que não tenha nenhum dessa aqui na nossa empresa. Pessoas peso e pessoas combustível. Ok? Pessoas peso são pessoas que não se pagam. Elas são custo. Né? Claro, a área administrativa eu não chamaria de peso. Ela faz parte do processo. Mas se eu sou da área de vendas e eu não pago o meu salário, se eu não ajudo o resultado da minha empresa, e eu sei que para eu ajudar o resultado da minha empresa, eu preciso vender produtos com qualidade, com margem, aprender a vender serviço e não embutir. Esse não é mais o momento que você fala do Embutex, até foi criada uma lâmina ensinando o cliente como é que ele oferece o valor no serviço, e saber que o meu objetivo é me pagar. Eu preciso realizar os meus sonhos através dessa empresa e entender que serviço não é uma meta, ele é uma tarefa, faz parte da minha obrigação fazer isso. Que as pessoas confundem serviço com meta, e tem um grande amigo aí, o Melancia, que fala que meta é aquilo que se quer conquistar, Melancia da Gazin, né? Meta é aquilo que se quer conquistar, e tarefa é o que você tem que fazer. Eu tenho que me pagar. Para me pagar, eu tenho que vender com produto adicional, vender com serviço, para que eu não entre na lista de peso, se é que você está me entendendo, Wagner? E eu seja o combustível de resultado da empresa. A minha loja não pode ser peso, ela tem que dar resultado. Para ela dar resultado, ela tem que vender tudo, empréstimo, serviço, juro, móveis, todos os produtos que tem na loja, vender produtos adicionais, e eu não posso ser peso. Então chegou a hora agora, e o momento é esse, de divisor de águas. Quem está na empresa para realizar suas metas pessoais, fazendo as suas tarefas, que é aprender a vender serviço, vender produto adicional, tenho certeza que entendeu esse recado.
empresa decolar.